Olá, seja muito bem-vindo. Como sempre, é muito bom estar em sua companhia. E a partir de agora você confere comigo as notícias do Brasil e do mundo. E olha só, a Receita Federal pagou hoje o segundo lote da restituição do imposto de renda. O valor tem correção de 1%. A Receita Federal deposita nesta sexta-feira um total de 7 bilhões e meio de reais para 5.138.476 contribuintes que estão no segundo lote de restituição do Imposto de Renda 2023. O valor terá uma correção de 1%, baseado na taxa básica de juros, a Selic, que atualmente está em 13,75% ao ano. Quem recebeu a restituição em maio não teve correção alguma, pois o pagamento ocorreu no mesmo mês em que se encerrou o prazo para entrega das declarações. O valor é destinado a contribuintes que têm prioridade. 130 mil são idosos, acima de 80 anos, 978 mil estão entre 60 e 79 anos e 70 mil com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave. Há ainda um grupo de 468 mil, cuja maior fonte de renda é o magistério. O restante são 3 milhões e 490 mil contribuintes que não possuem prioridade legal, mas que receberam prioridade por terem utilizado a declaração pré-preenchida ou optado por receber a restituição via Pix. Quem não receber o dinheiro nesse segundo grupo ainda terá a oportunidade de embolsar a restituição nas rodadas de pagamentos, que serão liberadas nos dias 31 de julho, 31 de agosto e 29 de setembro. E o desemprego no Brasil voltou a cair no trimestre encerrado em maio. Mas, de acordo com dados oficiais do IBGE, quase 9 milhões de pessoas ainda estão sem ocupação. O desemprego no Brasil voltou a cair e atingia 8,3% da população no trimestre entre março e maio. Segundo o IBGE, este é o menor patamar para o período desde 2015, quando a taxa também era de 8,3%. O número corresponde a uma queda de 3% em relação ao trimestre anterior e de 15,9% se comparado ao mesmo período do ano passado. Mesmo em queda, o percentual de desocupados em território nacional equivale a 8 milhões e 900 mil pessoas ainda fora da força de trabalho, segundo os números da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD contínua. Em relação ao número de empregados informais, ou seja, sem carteira assinada no setor privado, permanece estável, tanto na comparação trimestral quanto na anual, e totaliza 12 milhões e 900 mil pessoas. Já o contingente de trabalhadores com carteira assinada foi de 36 milhões e 800 mil, que teve um leve aumento de 3,5% ou mais 1 milhão e 830 mil pessoas no ano. Apesar do aumento da população ocupada total no trimestre, a maioria das atividades econômicas ficou estável, mas foi observada a queda do número de trabalhadores na agricultura, pecuária e expansão na administração pública, educação e saúde humana. Com isso, os resultados revelam que apenas o setor público cresceu na comparação trimestral. E o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou que o governo vai mudar o método para controlar a inflação. Ao invés do balanço anual, como acontece hoje, será adotada a meta contínua a partir de 2025. Entenda agora a diferença. O anúncio foi feito após reunião do Conselho Monetário Nacional nesta quinta-feira. Além do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o conselho é composto pela ministra do Planejamento, Simone Tebet, e pelo presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Atualmente, a meta de inflação trabalha com um período fechado, de janeiro a dezembro de cada ano. Assim, o objetivo é que a inflação medida em dezembro, acumulada desde janeiro anterior, esteja dentro da meta. No caso de 2023, o centro desta meta é de 3,25%. No modelo contínuo é diferente. A inflação tem que estar na meta ao longo de um horizonte de tempo, independente da data fechada. Haddad afirmou que o governo tende a trabalhar com um horizonte de 24 meses, mas que a definição do período caberá ao Banco Central. A mudança passa a valer a partir de 2025, quando começa um novo mandato presidencial no Banco Central. O governo ainda precisará editar um decreto presidencial
formalizando a mudança no regime de metas. E vamos agora com os destaques internacionais. O secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, vai permanecer à frente da entidade por mais um ano. A continuidade deve ser anunciada na próxima semana. O atual mandato do político norueguês à frente da organização termina em 30 de setembro e, nos últimos meses, houve um debate sobre se os países da OTAN escolheriam um sucessor ou se optariam por estender o mandato de Stoltenberg mais uma vez. No final, os países membros da OTAN concordaram que Stoltenberg continuará por mais um ano como secretário-geral da OTAN, cargo que ocupa desde outubro de 2014. Nesses quase 9 anos, seu mandato foi renovado várias vezes. Embora prorrogado por um ano até 30 de setembro de 2024, as fontes disseram que o objetivo é chegar à cúpula dos líderes da OTAN em Washington em julho do próximo ano, com um sucessor já definido. Apesar da renovação, Stoltenberg havia garantido nas últimas semanas que não estava buscando uma extensão de seu mandato. No entanto, em 15 de junho, ele também admitiu que é responsável por todas as decisões que esta aliança tem que tomar, exceto uma, que é a que diz respeito a seu futuro, por caber aos 31 aliados da OTAN decidirem. E segundo o ministro das Relações Exteriores, Sergei Lavrov, a Rússia será mais forte após o motim frustrado do grupo paramilitar Wagner. A afirmação foi feita nesta sexta-feira por Lavrov, menos de uma semana após o fim da rebelião que quase causou uma guerra civil no país. O titular da pasta lançou dúvidas sobre a adequação dos líderes ocidentais ao falar sobre a legitimidade do presidente Vladimir Putin. Знаете, мы никому ничего не обязаны объяснять. Não temos que explicar nada para ninguém. Não temos que dar garantias. Nós agimos de forma transparente. O presidente falou sobre o tema. Todas as forças políticas do nosso país se manifestaram sobre esse tema. Se alguém no Ocidente tem alguma dúvida, bem, esse é problema deles. Nós mesmos temos sérias dúvidas sobre a adequação de muitos líderes ocidentais. У самих серьезнейшие сомнения в адекватности многих западных руководителей. A situação do Wagner, que combate na Ucrânia e está presente em vários países da África, assim como na Síria, é delicada após a rebelião de 24 horas iniciada pelo líder do grupo, Yevgeny Prigozhin. Какая будет судьба вот этих договоренностей O между futuro dos acordos entre os países africanos e a empresa militar privada Wagner cabe, acima de tudo, aos governos dos países em questão decidir se estariam interessados em continuar com esta forma de cooperação para garantir a segurança de autoridades. Продолжать эту форму сотрудничества для обеспечения безопасности органов власти. A República Centro-Africana, principal país onde Wagner está implantado, assegurou que a Rússia vai seguir operando no terreno com ou sem o grupo paramilitar. A França pediu para que todos os países se desvinculem do grupo de Prigozhin e advertiu que poderia impor sanções adicionais pelos crimes que os mercenários são acusados de cometer. Os Estados Unidos já anunciaram que vão impor novas sanções às atividades do grupo, especialmente na República Centro-Africana. Bom, é isso aí. Essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Até mais!